Glória a Deus. Olá, Bible Online. Estamos aqui gravando nosso encontro de palavra e oração. Atos, capítulo 3. E o título da palavra é Admirável Olho Novo. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. E eu leio a Bíblia na versão NVI. Tá bom, pessoal? Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias. Opa, peraí que piscou aqui. Pronto. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: O que Pedro disse? Olhe para nós. Guarde isso. Sublinhe essa frase, que vai ser muito importante aqui para o nosso encontro. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Verso 6, disse Pedro: Não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que coisa, hein? E aí no verso 9 diz: Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Nós lemos Atos, capítulo 3, do 1, e lemos até o verso 10 para concluir aqui a história. Amém? Queridos, essa palavra é um tanto quanto conhecida por todos nós e é muito interessante. Deixa eu só melhorar aqui a minha visão para poder ver vocês melhor. Só um instantinho. Espera aí. Ok. Só um instantinho. Pronto, agora sim. Perfeito. Atos capítulo 3 é interessante porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um contexto bem interessante. Ele registra o início da igreja cristã, logo após a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Se você ver Atos 2, fala sobre o Pentecostes. Então, o foco aqui é mostrar como os discípulos, cheios do Espírito Santo, desse dínamo, desse poder, davam continuidade à obra de Jesus, pregando, curando, proclamando o reino. Então, Atos ele tem esse retrato, esse contexto. E o templo em Jerusalém era o centro ali espiritual dos judeus. A Porta Formosa ou Porta Bela, por exemplo, é interessante que alguns estudiosos dizem é uma das ela ficava em uma das entradas do átrio do templo, lindíssima. Muitos estudiosos acreditam que era uma porta de bronze, era algo assim, sabe, bem imponente mesmo, que chamava atenção, muito linda. E ela ligava o pátio do público, dos gentios, ao pátio das mulheres. Então era um local ali de encontros, de grande movimento, porque o templo era esse local onde o povo diariamente ia orar, oferecer sacrifícios. E aí olha o que acontece. Aqui em Atos 3 aparece um coxo, um homem coxo de nascença,
que era colocado à porta do templo todo dia para pedir esmola, ou seja, era um lugar um tanto quanto estratégico, porque era muito movimentado. E aí tem uma questão social da época, né, que é dos nossos dias também, né. Alguém capacitado, dependente, que vivia à margem da sociedade, vivia dependente da caridade de quem ia ao templo. Então ele ficava ali, você pode imaginar, porque ali era um local de passagem, não tinha como quem ia adorar no templo não ver esse homem coxo pedindo esmola. Dito isso, eu quero aqui trazer, nesse contexto, a importância, meus irmãos e minhas irmãs, da gente buscar ter um olhar novo para a vida. Por isso o título é Admirável Olho Novo. E a gente precisa, e aqui nessa passagem que nós lemos, eu quero extrair pelo menos umas 5 lições para a gente enxergar o novo de Deus e viver esse novo de Deus. E aqui é legal porque histórias que tocam a nossa história, essa história toca a nossa história, e aqui a gente pode ser qualquer um desses personagens. Eu e você podemos ser esse coxo, podemos ser quem dá esmola, podemos ser Pedro e João, enfim. Independente do personagem que você se identificar, eu quero que você agora coloque uma lente de quem está buscando enxergar o novo de Deus no cotidiano. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, no verso 1 e 2, e é interessante porque a Bíblia fala que esse homem, ele era colocado na porta do templo todo dia. Alguém pegava ele em casa, o colocava lá, depois o pegava na porta, levava para casa e assim sucessivamente. Ele era carregado, ele não se movia por conta própria. Diz aqui que ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Você pode imaginar a vida desse homem? Estou vendo aqui o pessoal, irmão Daniel, irmã Regina, irmã Ivone. Essa vida era uma vida cá entre nós sem novidade. Sem novidade. Ele já acordava sabendo como ia ser o dia dele, como ia terminar. Porque todo santo dia era um vale a pena não ver de novo. Todo dia ele tinha essa rotina. Ele estava preso, ele estava represado em um passado que era reprisado. Por isso que vale a pena não ver de novo. Tem aí o vale a pena ver de novo, né, que o pessoal gosta de ver, mas aqui é um não vale a pena ver. Ele estava represado, preso em um passado reprisado. Todo dia a mesma coisa. Você já teve essa sensação? E aqui não estou dizendo. Você pode dizer: ah, não, Bruno, eu não tenho essa questão, eu não tenho. Eu consigo andar. Não, a questão aqui não é física, é existencial. Você já teve essa sensação de viver um não vale a pena ver de novo? Uma vida que todo santo dia é a mesma coisa? Pois bem, aqui está a primeira coisa que a gente tem que fazer para viver o novo de Deus, ou para ter um admirável olho novo. É reconhecer a necessidade de romper com o passado. Aquele homem vivia um passado nos seus dias. É uma sensação estranha. Você olhar para o hoje e só ver passado, olhar para o futuro e só ver passado. Que coisa, hein? Imagina, sem perspectiva. Desespero, desesperança. Pois bem, o passado, e quando falo passado, nossas experiências, nossos lugares, quando não é tratado, ele coloca eu e você em um ciclo vicioso que gera uma falsa sensação de movimento. Aquele homem tinha uma falsa sensação de movimento, ele não se movia, ele era carregado. É isso que acontece quando a gente não trata com o passado. O passado carrega a gente. Todo dia ele nos acorda, nos tira de casa e nos leva para casa. Porque um passado não tratado, ele é reprisado.
Passado é para ser tratado, para que o futuro, então, possa ser recepcionado. Amém? E aqui nessa palavra vocês vão ver como o Espírito Santo de Deus, ele tem interesse em fazer com que a gente rompa com esse ciclo vicioso para viver o novo de Deus em nossa vida. Então, a primeira coisa é reconhecer. A primeira lição para você ter um admirável olho novo é reconhecer a necessidade de romper com o passado. Porque se você não reconhecer essa necessidade, não vai ser outra pessoa que vai fazer isso. Eu tenho aprendido na vida que fazer algo por alguém sem este alguém é eu ser contra esse alguém. Não tem como eu forçar ou você forçar alguém. Você precisa ter a consciência da necessidade da situação, o despertar para dizer: "Espera lá, eu tenho que romper com esse passado. Eu tenho que romper com essa situação que me carrega e me coloca sempre no mesmo lugar". Amém? Dito isso, no verso 13 e no verso 4, a Bíblia fala que um belo dia, gente, era um dia comum como outro qualquer. Lá estava o homem coxo, carregado pelo passado, colocado na porta do templo para pedir esmola. Mas um belo dia, olha o que acontece. A Bíblia fala que ele viu que Pedro e João iam entrar no pátio do templo. E o que ele fez? Pediu esmola. Era o que ele estava acostumado a fazer. Aquele homem, ele já estava condicionado, ele já vivia no piloto automático. Eu vou sentar aqui, vai entrar gente, eu vou pedir esmola, uns vão me negar, outros vão me dar, e no final do dia eu vou voltar para casa, e assim a vida vai acontecer. É muito importante a gente aqui entender que para viver um admirável olho novo, uma vida que quer enxergar novidade, além da consciência de romper com o passado, eu agora preciso parar de agir do piloto automático. Anote isso. Sabe o famoso deixa a vida me levar, vida leva eu, como dizia o poeta, e diz o poeta, né? Zeca Pagodinho? É isso que estava acontecendo aqui. E é isso que acontece muitas vezes em nossa vida. Coisa vai indo, vai indo. Aquele homem, quando vê Pedro e João, pede esmola. Só que no verso 4 acontece algo inusitado. Pedro e João olharam bem para ele e disse: Olhe para nós, olhe para nós. Eu fico imaginando a cena, porque é bem provável que é a primeira vez na história daquele homem que alguém parou para chamar a atenção dele. Alguém olhou para ele e falou: Olha para mim. Porque até então as pessoas passavam, tipo o levita e o sacerdote na parábola do bom samaritano. Lembram da palavra que a gente deu aqui alguns dias atrás? Ou tá ali, dá uma esmola e vai embora. Mas naquele dia, talvez uma terça-feira cinzenta, um dia ordinário, como outro qualquer, aquele homem, ele foi visitado pelo futuro de Deus. Ei, Pedro e João aqui representam o futuro de Deus. E olha, eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor, a sua misericórdia se renova a cada manhã. A cada manhã, o futuro de Deus está disponível para te visitar, meu irmão. Pedro e João miraram na retina daquele homem e falou: "Olha para mim, cara". E quando Pedro e João mirou na retina daquele homem, o que estava acontecendo ali? Estava sendo quebrado uma rotina, a rotina do piloto automático, a rotina do eu já sei o que vai acontecer porque eu vivo uma vida que não vale a pena ver de novo. Eu tenho já a minha vida padronizada, eu já sei tudo o que vai acontecer e não tem perspectiva. Mas um belo dia, Pedro e João
como um raio de sol invadindo a fresta de um quarto escuro, rompe com a rotina daquele homem. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, e Babi Online, você que está aqui comigo agora e você que está aí assistindo a nossa gravação, eu quero dizer para você o seguinte: ei, os olhos do futuro de Deus, eles miram a sua retina para quebrar a tua rotina. Na hora isso incomoda, incomoda. É uma transição, é um chacoalhão que a gente recebe, mas é Deus tirando a gente do piloto automático e colocando a gente para viver com intencionalidade. E olha o que acontece. No verso 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Te pergunto, o que aquele homem sabia fazer? Fala para mim. O que ele estava acostumado a fazer? Se quiser, bota aí no chat. O que ele fazia todo santo dia? Pedia esmola. Sabe aquela história que para quem é martelo tudo vira prego? Já ouviram esse ditado? Para quem é martelo tudo é prego. Se você sai de casa já carregado pelo passado, sem esperar nada, você sempre vai agir do mesmo jeito. Você vai sempre ter mudança. Tem aquele ditado também que fala, né? Se você quiser viver coisas diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Enfim, aquele homem, ele olha para Pedro e João, que representa o futuro de Deus, alguém que mirou a sua retina para quebrar sua rotina, e ele fala: uma esmolinha. Eu quero uma esmola. Aqui eu aprendo algo muito importante, porque a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, o futuro de Deus que me visita, de nada adianta isso acontecer se dentro de mim o novo de Deus não acontecer. Não adianta o novo de Deus acontecer no exterior se dentro de mim esse amanhecer de Deus não acontecer. Por quê? É o que Jesus fala. É pegar um vinho novo e colocar numa odre velha. Novo com velho racha. Nós temos que parar de olhar para o futuro de Deus com os olhos do passado. Foi isso que aquele homem fez. Ele olhou com atenção para Pedro e João, que aqui representa o futuro de Deus. Só que ele olhou esperando receber deles alguma coisa, uma esmola. Ou seja, trocando em miúdos, esse verso 5 mostra que o homem coxo olhou para o futuro com os olhos do passado. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Deus te dá a chance de recomeçar. Deus coloca em você a chave do recomeço, uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de reconstruir sua vida sentimental. O novo de Deus vem, só que você olha para esse novo esperando receber alguma coisa. Que coisa? O que geralmente você recebeu no passado. No caso aqui, esmola. Aí vem um medo. Aí o medo paralisa, aí você não vai. Porque a questão não está com o futuro de Deus. Isso nunca falha. O novo de Deus sempre vem. Sempre vem. Nunca falha. A questão é se o amanhecer de Deus que nunca falha está acontecendo dentro de mim também. Aí sim, aqui dentro de mim tem algumas sombras nebulosas e nuvens carregadas que ofuscam esse amanhecer de Deus. O medo, o medo que perturba e deturpa, ou seja, tira a nossa sanidade e faz a gente ver coisas diferentes. Então, para a gente ter um admirável olho novo, além de romper com o passado e reconhecer essa necessidade de agir com intencionalidade, sem ser no piloto automático, eu preciso mudar a minha lente, tirar os óculos do passado e me revestir com os bons olhos do Senhor. E parar de olhar para o futuro com os olhos do passado. Muitas vezes a gente está patinando porque o novo de Deus já nos visitou, mas a gente olha para ele esperando receber mais do mesmo. Verso 6. Disse Pedro: meu amigo, não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Olha só. Ei, aquele homem olhou para Pedro e João, não olhou?
que ele estava querendo receber? Esmola. E o que Pedro e João têm para ele? Não tem ouro nem prata, não tem o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. O novo de Deus, o futuro de Deus, não tá interessado ou aliançado em dar para mim e para você o que eu quero, o que a gente quer, mas dá para a gente o que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Mas o Deus que sonda nosso interior, o Espírito Santo que conhece a gente por trás e por diante, sonda-me, Senhor. Ele sabe do que a gente precisa. E ele vai para além. Ele é tão maravilhoso que ainda que a gente chegue diante dele querendo receber o que a gente quer, ele fala, ó, isso aí eu não tenho não. Ou melhor, até tenho, né? Porque Deus é o dono do ouro e da prata, né? Ele tem, mas não o que a gente precisa para esse momento. O que eu quero dizer aqui, e o que a gente aprende nessa parte, a quarta lição é para que eu e você não venha subestimar o poder do recomeço de Deus em nossa vida. Ei, meu irmão, minha irmã, não subestime o poder do recomeço de Deus na sua vida. Você olha para o futuro, você olha para o novo de Deus esperando receber alguma coisa. O passado sempre vai te dar o mesmo de sempre, esmola. Muitas vezes, ó, o que você pede a Deus, o que eu peço a Deus, não passa de esmola quando comparado ao futuro que Ele tem para mim e para você. Isso é muito sério. Deus tem um levanta e anda. Aí eu vou conectando, né? A gente vai conectando e lembrando de versos que fala que aquilo que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Olha quanta coisa Deus tem para gente. E a gente está preocupado com a esmola. E você sabe aí no seu contexto o que é essa esmola para a sua vida hoje. O passado sempre vai te dar mais do mesmo. Sempre. Por quê? Ele mantém a gente no ciclo vicioso. Mantém a gente rodando em ciclo, sem sair do lugar. Sendo carregado, vivendo uma rotina presa em um passado reprisado. Eu fico imaginando, porque veja, quantos processos aconteceram na vida daquele homem coxo. E hoje eu me identifico muito com ele. Porque às vezes eu olho sim para o futuro de Deus esperando receber a mesma coisa que eu recebi do passado. Mas esse futuro de Deus olha a minha retina, me tira do sério, quebra a minha rotina, mexe com as minhas estruturas, como diz a canção, sara minhas feridas. E aí ele vem com algo que eu, uau, é isso, levanta e anda. Só que esse processo ele acontece usando a graça e o poder de Deus, porque no verso 7 diz que segurando-o pela mão direita, você imagina, ó, pegou o homem assim pela mão, ó, ajudou ele a levantar-se e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele deu um salto, para quem não andava, hein? De nascença, saltou, pôs-se em pé e começou a andar e entrou com eles no pátio do templo. Ele só ficava na porta pedindo esmola. Agora ele entrou com Pedro e com João, saltando e louvando a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Você imagina se Pedro e João tivessem ficado condicionados ao pedido inicial daquele homem que era ouro e prata, esmola? Muitas das vezes eu e você somos agentes do futuro de Deus na vida do outro. E Deus nos dá o discernimento para entender aquele irmão, aquela irmã que chegou até você, já condicionada a pedir mais do mesmo, você é um instrumento de Deus para dizer, meu irmão, minha irmã, chega de esmola, levanta e anda, porque o futuro de Deus chegou. Eu e você podemos ser o futuro de Deus na vida de muita gente. O reino de Deus.
o novo de Deus. E aqui é lindo porque esse reino de Deus é um reino de comunidade. A Bíblia fala que ele pegou na mão direita daquele homem, ou seja, apoio, gente. A gente precisa apoiar uns aos outros. A gente precisa ter essa compreensão que precisamos da ajuda do outro. Você pode imaginar Pedro e João falar, levanta e anda e virar as costas? Não, levanta e anda. Aquele homem nunca tinha andado. Então é bem possível que ele estava ali todo atrofiado, com as pernas fracas, bambas. Ele não tinha sustento. Mas para ajudar nos primeiros passos, ele se apoiou em Pedro e João. Eu e você podemos ser, sim, esse agente de futuro na vida de alguém, não só para lançar palavra de entusiasmo de vida, mas para servir de apoio, para ajudar nos primeiros passos desse recomeço. Amém? Apoiou e entrou junto no templo para louvar a Deus. Ei, Ibabe Online, Ibabe, se apoie na comunidade. Ninguém é feliz sozinho. Às vezes você vai encontrar mais compreensão e acolhimento por desconhecidos que estão aqui, por exemplo. Desconhecido que eu falo é pessoas que talvez você nunca viu, mas que já viveram a sua dor. Isso gera empatia. Você já teve essa experiência? De alguém que você conhece e desdenhar da sua dor. E alguém que você, caramba, nunca viu na vida, a pessoa ouviu a tua história, falou, não, eu vou te ouvir. Porque quem hoje é portador de esperança, se você é um portador de esperança do futuro de Deus, um dia é bem provável que você precisou portar a dor dentro de você. Aí você sentiu na pele e agora pode salvar a pele de outros. Porque você se vê no caído, você se vê no incapacitado, você se vê no colocado à margem. Reino de Deus é isso. É um reino que a gente passa para o outro o mesmo tipo de tratamento que Deus deu para conosco: amor, misericórdia e graça. E Babilônia, você quer aferir a sua espiritualidade? Não vai aferir a sua espiritualidade por quantos cultos você participa, por quantos versos bíblicos você aprendeu. Isso é muito legal. Mas o aferidor da espiritualidade nossa é o quanto nós temos nos importado com a dor do outro e sendo canal de Deus para ser um levanta e anda na vida do outro. E apoiar essa jornada. E entrar com essa pessoa celebrando a Deus para que ela agora sinta-se parte da mesa. Aqui nós estamos diante de um milagre de inclusão. Uma pessoa aleijada que naquela época era considerada marginalizada da cidade, não podia entrar no templo para adorar, agora ela se torna parte. Nós somos mesa de Deus. Nós somos corpo de Cristo. E nós estamos aqui para sermos esses olhos do Senhor na vida. A vida tá cheia de gente que tem sempre um segundo olhar para com o outro. Então, por exemplo, eu vi aqui a irmã Thalita, eu já olho para a pessoa, para a irmã e falo, essa aí passou por alguma situação, porque deve ter feito alguma coisa errada. É sempre aquele olhar de julgar. Mas aqui, Pedro e Paulo, o Evangelho de Atos, a Bíblia nos ensina a ter um segundo olhar, não um segundo olhar de julgamento, mas um segundo olhar de empatia, que fala: olha para mim, e olha aqui o futuro de Deus chegando na tua vida para mudar a tua rotina de uma vez por todas. Segundo olhar, um olhar de atenção, de aproximação e de ação. Amém? Amém? Então, que nessa noite, meu irmão, minha irmã, a minha oração com essa breve palavra é para que a gente tenha um admirável olho novo, reconhecer a necessidade de romper com o passado, peça ao Espírito Santo. Se você tem sido carregado por esse passado, se você não vê novidade de vida, peça ao Espírito Santo para te dar consciência da necessidade de romper com esse passado. Pare de agir no piloto automático, porque o futuro de Deus, ele vem. Só que aquele homem olhou para Pedro e João esperando receber deles alguma coisa. Sorte que o futuro de Deus é insistente. Ele para, olha para a gente e fala: Ei, eu estou aqui.
Pare de olhar para o futuro com os olhos do passado. É a terceira lição. Levanta e anda, não subestime o poder do recomeço de Deus na tua vida. O que Deus tem para você não é o que você quer, é o que você precisa. E tomara, Senhor, que o que eu precise seja o que eu quero. Se ainda não é, oro e oramos juntos para que essas vontades se encontrem. E por último, se apoie na comunidade. Pega na mão direita, levanta, firme esse passo. Tamo junto e vamos seguir celebrando a nossa recuperação, adorando e louvando a Deus. Essa jornada, ela é uma jornada contínua, meus irmãos. É uma jornada contínua. Amém? Amém? Vamos orar? Quero orar com você e por você. E após essa breve oração, nós vamos dividir as nossas salas para que você possa ser, sim, o futuro de Deus na vida de alguém, seja ouvindo, seja olhando, da forma que for. Senhor, Pai amado, Pai querido, queremos nessa hora nos colocar aqui diante de Ti. Talvez há entre nós corações que estão como aquele homem coxo, sendo carregado para cima e para baixo sem perspectiva nenhuma de futuro, Pai. Sem perspectiva nenhuma do amanhã, cansado. E que haja em nós essa consciência, Pai, para dizer: estou cansado. Senhor, tá puxado, Senhor. Ah, Deus, que não venhamos desfalecer. E eu peço que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, traga renovo, traga paz, para que esse irmão e essa irmã possam olhar para Pedro e João, que aqui representa o futuro de Deus, que a gente possa olhar para o Teu futuro e sermos surpreendidos por ele, Senhor. Ainda que a gente ainda olhe para o teu futuro esperando receber mais do mesmo, mas obrigado pela tua insistência, a sua teimosia em nos amar. O Senhor é um Deus que insiste em nos amar e fala: levanta e anda, levanta e anda. Ô meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba esse poder, esse renovo de Deus. Levanta e anda. Caminhe, caminhe e faça bom uso das mãos do Senhor que hoje se estendem até você através dessa palavra e da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs para te ajudar nessa caminhada. E que assim como aquele homem, a gente possa firmar nossos pés, saltar, correr, andar, louvando ao Senhor. A entrada dele no templo aqui representava essa ressignificação, restauração da sua vida em comunidade, Pai. Quantos de nós estão feridos, sangrando, Pai, porque foram colocados à porta, mas hoje o Senhor nos chama para dentro, para a mesa do Senhor, para o encontro com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, a oração para a gente acessar o que a gente precisa e não necessariamente pode ser o que a gente quer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que essa palavra possa falar o seu coração. Em nome de Jesus. Antes de nós irmos aqui para a nossa sala de oração e de compartilhamento, eu sei que alguns irmãos não podem ficar por causa do horário. Posso fazer aqui um pedido para vocês? Eu sei que a gente está aí quebrantado pela palavra, mas eu gostaria de antes aqui só gravar aqui a tela do computador para a gente dar um tchau e depois postar lá no Instagram. Hoje eu vou fazer diferente, eu só vou passar aqui o celular e aí você que vai sair, rapidinho, um minutinho, dá um tchauzinho aí pros irmãos aqui do Instagram para a gente se ver e logo em seguida a gente vai para nossas salas de compartilhamento, de partilha. Pode ser? Combinado? Tem ninguém chorando aí não? Se tiver, não tem problema não, gente. É o quebrantamento. Ó, deixa eu colocar aqui
Eu vou fazer, só um instantinho. Deixa eu puxar aqui. Pronto. E Ibabe Online, nosso encontro de palavra e oração. Deixa eu passar aqui. Olha aí, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pronto. Perfeito, gente. Vou dividir agora as salas. Vou deixar lá uns 25 minutinhos para a gente orar, para a gente, sabe? E, gente, quem está aqui a primeira vez, talvez não pode. Tem muita gente aqui que está na primeira vez. O que que a gente faz agora? Rapidinho, tá? A gente divide vocês em pequenas salas. É um momento que você pode conversar, orar, abençoar alguém. Não é exposição, é cuidado. Você não está sozinho, tá? Você pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém. E já é um exercício para a nossa vida de pequenos grupos, que futuramente vai ter, por geografia, por perfil. Então, esse é o momento da gente ser resposta na vida um do outro. Eu quero te encorajar para que, assim como Pedro e João, eles foram ao encontro daquele homem, você possa ser o futuro de Deus na vida do outro. Olha que lindo isso. E Deus faz isso através da escuta, da oração. Então vá para sua sala, participe. Se você quiser ficar calado, você não é obrigado, você não tem que nada, sem problema. Mas ali você pode abrir seu coração, compartilhar como essa palavra falou seu coração, pedir oração. No final a gente volta todo mundo aqui para encerrar em oração esse tempo, tá bom? Então mesmo longe geograficamente, você agora pode ser esse futuro de Deus, tem a oportunidade para não perder de vista o seu irmão e a sua irmã. E ao encontro dele dizer: Olha para mim, vamos juntos então? Ser agente de Deus na vida um do outro? Deixa eu ver aqui, temos cerca de 170 pessoas agora online. Eu vou dividir aqui a sala. Deixa eu ver quantas. Ó, em média, a gente coloca 15 pessoas por sala, né? Para ficar legal. Então vão ser 10 salas, tá bom? Eu vou abrir aqui agora, automaticamente, e vou jogar, hein? A gente se volta. Ah, deixa eu abrir o microfone de vocês aqui também, que é importante. Espera aí. Pronto. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Tamo junto, hein? A gente volta já já. Pronto. Tá entrando aí as salas. Olá, pessoal. Ó, nós ficamos aqui. Então, em tese, isso aqui é uma sala, tá? É que o Zoom faz isso. Quando ele distribui cada um para as salas. Então, se alguém aqui quiser falar, abrir o microfone, abrir a câmera, fique à vontade. Mas também, se não quiser, tá tudo certo, tá bom, pessoal? Mas aqui, quem está aqui comigo aqui, ficou numa sala. Em tese, é o que restou, tá bom? Se alguém quiser falar, fica à vontade. A gente está aqui.
Jeremias Júnior, que vai analisar essa final e já dando nível. Boa noite para você. Boa noite, Lígia. Olá, pessoal. Olha, eu palpite que é o seguinte: no topo do mundo tem que ganhar o melhor. Nesse caso, deve dar Paris Saint-Germain, o atual campeão da Champions League. Porque são dois gigantes que chegam a essa grande decisão no MetLife Stadium no próximo domingo. E é claro, esses dois gigantes têm algo em comum. Os dois foram derrotados por equipes brasileiras na fase de grupos dessa competição. O Chelsea foi derrotado também, enquanto o Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo. Nem Flamengo, nem Botafogo avançaram muito. Em compensação, naquela oportunidade, os dois derrotados chegam a esta grande decisão. Outra coisa interessante, o Chelsea, depois que passou a fase de grupos, foi às oitavas de final, venceu com tranquilidade, Benfica passou as quartas de final também, favorito, vencendo o Palmeiras. Chega a semifinal, grande favorito e vence. E tu viste de dúvida. Maravilha, tá? Vamos, tá? Você poder ter, corrigir sem ser muito penalizado pelo. Também estou a decisão do chefe da Red Bull, Christian Horner, da equipe há 20 anos. O piloto destacou a trajetória do melhor, construiu, mas não os bastidores da corrida de Walter fez uma eficaz estreia. No dia 27 de julho, obrigada, dezembro, e o PSG encerrou junto. Obrigada. Voltamos a falar agora do tarifaço contra o Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de se manifestar. O Caio Messina traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Jair Bolsonaro disse que recebeu consenso de responsabilidade.
Irmã Maria Almena de Brasília vai contar aqui para a gente o Brasília. testemunho da nossa nuvem de oração. Diga lá, minha irmã. Eu descobri recentemente, por via de uma ressonância magnética, que eu estava com um aneurisma cerebral na artéria comunicante anterior. E foi um susto muito grande, porque eu estava fazendo uma pesquisa por uma dor nos olhos. E aí descobriu esse aneurisma num local muito, muito sério para rompimento. Então, dentro de um mês, eu fiz todos os exames e confirmou a cirurgia chamada de embolização de aneurisma cerebral. Eu fiz essa cirurgia na terça-feira. Hoje já estou bem, já estou em casa, recuperada, sem nenhuma sequela, sem nenhum incômodo, né? E estou aqui repartindo com vocês essa bênção grandiosa. E Deus é tão maravilhoso que ele antecipou a descoberta do aneurisma, porque quando ele rompe é que ele dá o sintoma, e ninguém quer um sintoma desse, né? Então Deus antecipou a descoberta e eu estou recuperada, agradecida, muito emocionada, agradecendo a essa corrente de oração, essa corrente do bem que se formou e eu já Amém. recebi a bênção, viu? Graças a Amém. Deus, uma boa noite a todos. Deus abençoe, irmã Maria Almena. Que Deus Amém. continue fortalecendo ainda mais. A gente segue Amém. com a nossa nuvem de oração, esse movimento lindo Amém. aqui da nossa comunidade, orando uns pelos outros. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por compartilhar, nos alegra muito. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom, muito bom. Deixa eu levar aqui a irmã Solange, não é isso? Deixa eu. A sala 10, né? Que Deus tem cordas de amor, aquelas cordas lá do profeta Oséias, né? E ele tem forma de nos atrair. A Ibabe Online nos atraiu, né? Foi a ferramenta que Deus usou para que a gente não se sentisse mais desigrejado, não se sentisse mais expatriados, né? Nós somos peregrinos nessa terra, mas estamos juntos com outros com a mesma fé e com a certeza do Cristo, né? E o nosso pedido de oração, bem breve, foi que Deus dê estratégias para essa equipe do IBAB Online, para que a gente possa ter ferramentas para estar fortalecendo a nossa fé e estar nos ajudando uns aos outros. Então, o nosso pedido de oração foi: fortaleça pastor Bruno e toda a equipe, para que essa ferramenta da internet, que muitas vezes é usada para o mal, possa ser usada para abençoar a vida de muitos através de nós. É o Amém. nosso pedido de oração, viu? E Glória a nossa Deus. gratidão. Linda família, minha irmã. Ó, Deus abençoe demais vocês e conta com a gente. É isso. E que Deus ouça a sua oração. Vocês são parte da nossa casa, da nossa família. Deus abençoe. Quem sabe um Amém. dia vou aí comer um bolo de rolo com vocês. Eu gosto, hein? Bolo de rolo.